Bom, gente, então vamos continuar. Agora, entender um pouquinho o que essa outra técnica, essa outra abordagem de fatoração ainda de matriz, tá? Só que agora você não usa mais a técnica de SVD algébrica, mas sim um gradiente descendente, tá? Bom, a gente consegue resolver dois problemas que são específicos do SVD. O primeiro deles é a lentidão na decomposição. Assim, quando a gente rodou aqui foi instantâneo, né? Mas se você usa uma matriz com muitos usuários, muitos itens, esse processo acaba demorando, tá? Então, essa é uma questão, a escalabilidade, né? E a outra questão é o que eu falei da matriz incompleta, né? Que é a matriz ela ser muito esparsa, tá? E aí você vai, né, você vai ter ruído, né, vai ter distorção nos dados, tá? Então daí a ideia é você considerar apenas os valores conhecidos dessa matriz de interação, né? E a gente vai usar esses valores conhecidos para fazer de fato a decomposição. E para isso, né, a gente usa o gradiente, que é usado ali em conjunto com uma métrica de erro, por exemplo, RMSE, para fazer a otimização das matrizes que são fruto da decomposição, tá? Então, vamos entender um pouquinho ali o que a gente tinha antes, né? A gente tinha a matriz R original, era decomposta então em três matrizes diferentes, P, sigma e Q transposta, tá? Uma outra coisa também que eu não comentei, né, mas a gente consegue também incorporar o viés aqui, tá? Então, isso é bastante efetivo, tá? Até vocês, quando implementarem lá, vocês podem fazer isso, tá? No sentido assim, de ao invés de você pode, por exemplo, pega a matriz original, subtrai a média global, tá? Disso daqui, que aí você vai ter uma matriz R' que ela tem apenas os offsets em relação à média global, né? E aí você decompõe essa matriz R'. E aí quando você depois quiser obter a R original, né, você vai aplicar a multiplicação da mesma maneira que a gente faz aqui, só que além disso você volta a somar a média. É o que a gente fez na aula passada lá com o KNN, né? A gente subtraiu o viés de um usuário ou de um item e depois somava de volta, né, o do outro usuário ou do outro item, tá? Então, é isso daqui que a gente, né, é isso que eu estou falando aqui, se a gente consegue fazer isso. Então, subtrai, né, o viés inicialmente da matriz original, aí aplica a decomposição do SVD e depois, quando for multiplicar de volta as três matrizes, a gente soma de volta o viés para poder obter a R original, tá? Isso também acaba gerando até um resultado melhor do que aplicar a decomposição na matriz com valores absolutos, tá? Mas no caso essa técnica do gradiente descendente, ele já usa essa parte do viés, tá? Então a gente já incorpora esse viés em valores lá em hiperparâmetros separados das matrizes lá de decomposição, tá? Que seria isso daqui, né? Ó. Na verdade, reparem que nesse caso a gente não está mais considerando a matriz sigma, tá? O que vai acontecer, né? Então, a matriz sigma, ela vai ser incorporada, meio que assim, metade vai estar para o P e metade vai estar para o Q, tá? Então, a gente não vai precisar dessa matriz sigma mais, a gente vai apenas ter uma matriz P, uma matriz Q, mais um outro conjunto de valores lá para os vieses, tá? E aí, então, o que eu tenho aqui, né? A matriz P é o quê, né? É usuários por fatores, essa é a P. A matriz Q vai ser o quê? Itens por fatores.
tá? O B, na verdade, eu vou ter um conjunto que é o BU, né? Que é o viés, que é o viés de cada usuário. Então, assim, eu vou ter aqui um vetorzinho que é um valor, né? É um valor ali que eu vou pegar lá, por exemplo, na verdade aqui é B, né? Então, usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, vai ter um valor aqui de média, né, de viés para cada usuário, tá? É só isso. E um outro B, né, de item, né, que é isso aqui, né? Então, do item 1, item 2, item 3, item 4 e assim por diante, tá? E esses valores aqui também vão ser calculados lá também via aprendizado, via gradiente descendente. E aí, na verdade, o que a gente vai fazer, né? Uma vez, a gente vai primeiro criar essas duas matrizes, vai preencher essas duas matrizes com valores ali ou aleatórios, ou tudo zero, ou então seguindo uma distribuição normal, tá? Vai também criar esse vetor aqui para todos os usuários, esse daqui para os itens, né? Uma vez que a gente criou essas quatro estruturas, a gente consegue, por exemplo, calcular uma predição como essa. Lógico que esse valor aqui vai dar um valor totalmente aleatório, porque a gente vai estar inicializado aquelas matrizes lá com valores, né, que a gente vai definir. E a ideia é pegar, então, essa predição e subtrair, né, calcular o erro disso em relação à nota real, tá? E aí, uma vez que a gente tem esse erro, a gente vai ajustar cada matriz dessa daqui, de modo que esse erro vai reduzindo aos poucos, né? Tá? Então, na verdade, é assim, né? Vamos lá. Olha só, né? A predição é essa daqui, né? O que é a predição, então? Ela é o quê? Esse BUI, na verdade, é uma simplificação do método baseline, que a gente viu, o primeiro método que a gente viu, que é média global, mais o viés do usuário, mais o viés do item. Então, média global é uma constante. O BU, ele pega lá, por exemplo, supondo que seja esse, o BI, supondo que seja esse. Então, soma esse, vai te dar o BUI, tá? Que é esse valor que está aqui, ó. E aí, depois desse outro somatório, é o que, né? Eu vou pegar o vetor do usuário, multiplicar pelo vetor aqui do item. Tá? Então, multiplico esse vetor por esse vetor, aí somo o BU com o BI e com a média global, é exatamente a predição desse usuário para esse item. Tá? Então, essa é a fórmula da predição. Então, assim, se você tiver essas matrizes aqui treinadas com valores lá bons, né, valores corretos, você aplica essa fórmula da predição, você obtém a predição para o usuário item. Tá? Então, qual que é a nossa tarefa? É ajustar essas estruturas. P, Q, BU e BI. Tá? Então, essa é a tarefa que a gente precisa fazer. Como que a gente faz isso? Como que a gente ajusta isso? Via gradiente descendente. Tá? Então, qual que é o primeiro passo, né? Um primeiro passo, então, é aqui, ó, é minimizar o erro. Normalmente a gente usa o erro quadrático médico, que é o RMSE, né? O que é o RMSE, né? Você vai pegar esse K aqui é o que, né? K são todas as notas conhecidas, tá? Ou, em outras palavras, pares de usuário item, né, e a sua respectiva nota que estão no conjunto de treinamento, tá? Então, para cada par, usuário item, você tem um valor real lá que a gente separou
por um conjunto de treinamento. Tá bom? Então, para cada nota conhecida, quer dizer o quê? Que eu tenho esse valor, né, da nota real. Vou fazer o quê, né? Vou subtrair com a nota predita via aquela equação, né, que eu mostrei aqui, ó, que é essa, tá? E vou elevar ao quadrado esse negócio, né? Elevar ao quadrado. Faço isso para todas as notas conhecidas, então, né, que é esse somatório. Divido pela quantidade de notas conhecidas e tiro a raiz. Esse é o meu RMSE aí desse conjunto, né? Mas uma coisa que é importante a gente deve fazer aí, né? É que assim, a raiz quadrada e essa divisão pela constante k, você pode eliminar essa parte, porque isso vai, como você vai aplicar aí, ó, a raiz quadrada e a divisão para todo mundo, né, para todos os pares, vai virar uma constante. Então você não precisa incorporar essa parte. Então você pode eliminar tanto a raiz, como também a divisão pelo tamanho de k, e vai te dar, então, como resultado, isso daqui, ó. Tá, ó. Então eu vou lá, eu elimino a raiz, elimino aqui essa divisão, sobra apenas o somatório do erro ao quadrado, tá? Bom, então dado isso, o que eu faço, né? A partir desse negócio aqui, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai expandir esse carinha aqui, o R e o I chapéu, que é quem? É a fórmula da predição. Então, R e o I chapéu é o quê? É a média global, mais o viés usuário, mais o viés do item, mais o somatório do quê? De P, o F, vezes o Q e F. Aí um desses dois caras tem que ser T, né? Não, na verdade não precisa, né? É só assim, tá? E aí esse F aqui são os fatores latentes, né? De 0 até K, né? Considerando que K é igual ao número de fatores latentes que você está considerando lá no teu modelo, tá? Então essa fórmula aqui, ó, é exatamente o que eu expliquei aqui anteriormente, ó. Pego a média global, somo com BU, somo com BI e eu multiplico, somo, né, com a multiplicação do PU F1, F2, F3, F3, né, com o Q e F1, F2, F3, F4, tá? É exatamente isso daqui. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar esse negócio e vai colocar aqui, ó, no lugar, ó. Tá? O que vai me dar, né? Vai te dar assim, ó, somatório, o I, pertencente a K, então todos os pares usuário I, cuja nota é conhecida, de R, o I real, né? Nota real, pego do conjunto de treinamento, menos agora, média global, menos viés do usuário, menos o viés do item, menos o somatório de F0 até K, de P, U, F, vezes Q e F. Tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Por que eu fiz isso, né? Porque o que eu quero, na verdade, né? Eu quero minimizar isso daqui, né? Eu quero que isso aqui seja cada vez menor. Por quê, né? Porque é o erro, né? É o erro da nota real com a nota predita, né? Então, esse erro aqui, ó, é essa diferença entre nota real e nota predita que vai fazer assim, então se essa diferença ela é baixa, quer dizer que o meu modelo de predição ele é bem próximo da realidade, né? Ele consegue adivinhar melhor as notas reais. Então, o que eu quero? Eu quero diminuir essa diferença. Como que eu diminuo essa diferença?
eu vou variar os parâmetros, né, os hiperparâmetros do meu modelo. Quer dizer o quê? Né? Quem são os caras aí que eu vou treinar, né, de treinamento? É o BU, o BI, o PUF e o QIF. Tá? Então são esses caras aí, porque assim, né, a média global é constante, não tem como você mudar. Nota real também é uma constante, não tem como você mudar. O que sobra? O restante, BU, BI, PUF e QIF. Tá? Então a minha ideia é o quê? É minimizar, ó, minimizar tudo isso. Como que eu faço essa minimização? Eu vou variar o BU, vou variar o BI, vou variar o P, o F e vou variar o QIF. Variar, quer dizer, eu digo é ajustar, né? Vou ajustar cada um desses caras, tá? E, na verdade, a anotação que vocês vão encontrar, né, é o estrelinha, né? Então, é assim, né? Todos os B estrela, P estrela e o Q estrelinha, tá? Então, todo mundo. Tá? Isso daqui, então, a gente chama de função custo, tá? Função custo, que é o que o pessoal fala em IA, né? Tipo, quem fez aí aprendizado de máquina, né? Então é isso, tá? Função custo, é o que a gente quer, é o que a gente quer reduzir, é o que a gente quer, é o alvo, né? A gente quer reduzir aquilo lá, né? A gente quer tentar encontrar valores para minimizar esse erro, né? Tá? Bom, então é isso daqui, né? Ó, minimizar esse negócio inteiro, tá? E para resolver isso, existem técnicas, tá? Uma delas é o gradiente descendente, que é o que a gente vai ver. Mas existem outros métodos, por exemplo, esse aqui, o Alternating Least Squares, tá? Entre vários outros também que a gente impressa lá, a gente impressa lá da área de aprendizado de máquina, né? Pode falar, Rafael. Uma pergunta. Para o treinamento com essa fórmula, nós só usamos os dados que são diferentes de zero, né? Isso, Ah, tá. exatamente, conhecidos, Ah, tá. tá? Essa era a minha pergunta. Obrigado. Que é esse K aqui, né? Então, esse K aqui, ó, são os pares de UI, né? Cuja nota é conhecida, tá? Conhecida quer dizer, é diferente de zero, né? Tá? Que está no conjunto de treinamento. Beleza, bom. Então, assim, o gradiente descendente, gente, tem uma variação dele que chama gradiente descendente estocástico, tá? Que é o SGD, que é o que a gente vai ver, né? Que é assim, em termos de... Ele melhora assim, o custo computacional, ele é mais rápido, né? Na verdade, assim, quanto que para cada passo do gradiente descendente você precisaria percorrer todo o conjunto de dados para ele dar um passinho ali para ajustar um valor, um dos hiperparâmetros, o estocástico, a cada dado novo, ele já dá uma ajustada nesses parâmetros, tá? Então, ele, assim, apesar de você levar mais tempo, quer dizer, mais tempo não, mais interações, né, para chegar ao mínimo local, ele acaba sendo menos custoso, tá? A cada iteração, ele é menos custoso, mas aí ele tem um pouco mais de interações, mas, assim, no geral, ele acaba sendo um pouco mais eficiente. E é ele que normalmente a gente usa para essa técnica, né? Então, qual que é a ideia? Né? A gente vai chutar um conjunto de valores para os parâmetros, chutar entre aspas, tá? Porque, na verdade, você pode inicializar, por exemplo, com zero, pode inicializar com valores aleatórios, né? Aleatórios. Pode inicializar com uma distribuição normal, tá? Normal.
E aí, entre várias outras maneiras aí de você inicializar esses valores. O que são esses valores iniciais? São valores para B, U, BI, P, matriz P e matriz Q. Tá? Esse aqui são os valores que a gente precisa setar lá inicialmente, tá bom? Aí eu vou calcular o erro comparando dados reais dessa matriz, desse conjunto K, com a predição do modelo, tá? E aí, para eu ajustar cada parâmetro desse daqui, de acordo com esse erro que eu obtive, aí entra a derivada, né? Fazer da derivada ou gradiente, né? Para ajustar esses valores aí dessas matrizes, tá? Então, assim, só meio que uma intuição aí, né, de como que funciona isso. Se eu tenho, por exemplo, uma função que ela só tem um eixo x aqui, né, o eixo x, e aqui o meu resultado, e aqui seria o meu f de x, tá? Então, eu posso, por exemplo, supondo que aqui essa curva em vermelho seria o erro que eu quero minimizar. Então, o que eu quero, na verdade? Eu quero encontrar... Tá, deixa eu aumentar aqui. O que eu quero, né? Eu quero encontrar um valor de x tal que f de x seja o mínimo possível, tá? Então, o que eu faço? Né? Eu posso escolher chutar um valor inicial lá para x, tá? Por exemplo, eu vou falar que o meu x é esse x1 que está aqui, tá? Aí eu vou lá, então, na minha curva, encontro um valor aqui do f de x, desse erro, né? E aí, beleza, né? Dado aquele valor, como que eu sei se aquele valor ele é o mínimo local, quer dizer, é o mínimo fx possível, ou será que se eu aumentar um pouquinho esse x, ou diminuir um pouquinho esse x, eu vou conseguir um valor melhor, né? Então aí é onde entra a derivada, né? Porque daí usando a derivada é a reta tangente, né, da curva ali, e dependendo da inclinação dessa reta, a gente sabe se a gente deve aumentar esse x ou diminuir esse x, tá? Então, por exemplo, nesse caso aí, a minha derivada da função vai dar um valor negativo. Isso indica que a minha reta ela está decrescente, né? Ela está no sentido, né, de cima para baixo. Com isso, o que eu faço? Né? Então, isso quer dizer que eu posso, se eu aumentar o meu x, eu vou estar indo em direção ao meu mínimo local, né? O meu mínimo lá da curva. Tá? Então, eu vou falar e falar assim, então, o meu x1 vai receber o x1 mais um valorzinho aqui, né? Um e aqui, tá? Que vai me dar, por exemplo, o x2, né? Tá? Então, supondo que esse ezinho aqui, ele fez com que o x1 ele saísse daqui e viesse para cá. Tá? Dali eu vou verificar, então, aqui de novo, né, a minha reta tangente. Né? Nesse caso agora, ela ficou positiva. Então, quer dizer, eu aumentei demais, né, esse valor. Né? Então, como é positivo, quer dizer que eu tenho que voltar um pouquinho o x. Né? Então, eu posso fazer, agora o meu x2, ele pode ser o x2, meu x3, né, vai ser o x2, menos um outro valorzinho lá pequeno. Tá? Então, supondo que do x2 ele veio para cá agora, né? Ó. Tá? E aí eu faço esse processo. Agora o x4, como aqui é negativo, então agora eu tenho que ir de novo um pouquinho para a direita. Então, x3 mais um outro valorzinho. Então, daí ele vem aqui para o x4. Então, repare que ele vai fazendo esse processo aqui até que chegue no mínimo que eu quero encontrar. Tá? E aí esse carinha aqui, né, é como se fosse o x4, né, como se fosse a solução, né, do meu problema, né, qual que era o problema anteriormente? Eu quero encontrar o valor de x tal que eu encontro o meu mínimo possível da função f, né, tá?
Então, isso consiste o treinamento do modelo, né? Então, isso é para o cenário de um parâmetro só, né? Que é o X. O que a gente tem no nosso modelo? Tem um monte de parâmetros. Tem o BU, BI, matriz P e matriz Q, né? Onde cada uma dessas matrizes tem todos os usuários por todos os fatores e todos os itens por todos os fatores. Então, tem um monte de parâmetro que a gente precisa ajustar, né? Mas só para vocês entenderem, num segundo cenário, onde eu tenho dois parâmetros que eu preciso ajustar, né? Que é esse x, né? Que é esse cara aqui e esse cara aqui. E o meu eixo y, o meu eixo z é como se fosse eu estivesse olhando de cima, assim, um mapa, né? E aí eu estivesse olhando aí um vale, né? Então imagina que está em verde aí é aquelas curvas de nível, né? Que tem mapa de relevo, né? E aí você vai, né, tá afundando ali, tá? Então é a mesma coisa, tá? Você vai escolher um valor de x e y, tá? Supondo que seja esse primeiro e esse primeiro. Calculando lá na tua função, né, aplicando isso no f de x e y, vai te dar um valor lá, supondo que é esse ponto. E aí agora é a mesma coisa, você vai encontrar lá qual o valor de x você deve setar, né? Ajustar para mais ou para menos, e qual o valor de y você vai setar também, né? Para mais ou para menos. Para isso entra o gradiente, né? Então o gradiente é exatamente esse negócio aqui. É a derivada parcial em relação ao x, e depois a derivada parcial em relação a y da função f. E aí, com isso, você consegue determinar esse vetorzinho aqui em preto, né, ó, esse cara aqui, falando assim, qual direção e sentido a gente deve ir para ir para o mínimo, tá? Então, quer dizer, o negativo, né, o gradiente com um sinal de menos, quer dizer, ó, eu quero ir para o mínimo. Se fosse mais, seria para o máximo, né? Mas como a gente quer minimizar, então é negativo, tá? E aí, então, com essa direção e sentido aqui desse vetor gradiente, né, que a gente chama, a gente sabe, então, que o x deve ser decrementado um pouquinho, do x1 para o x2, e o y ele deve ser aumentado um pouquinho, do y1 para o y2. Tá? E faço isso várias vezes, né? Então, agora, para esse segundo ponto, eu sei que o x2 para o x3 tem que decrementar, e do 2 para o 3 do y tem que aumentar. E aí eu vou fazendo esse processo aqui, ó, até encontrar o meu mínimo aqui, que é o que eu preciso, né? Uma vez que eu cheguei naquele mínimo, o valor aqui desse x e o valor desse y é como se fosse a solução, né, do meu problema, o resultado, ou o meu modelo treinado, né? Quer dizer, treinado quer dizer o quê? Que esses parâmetros x e y foram ajustados de modo que eu consegui minimizar, né, os parâmetros lá do modelo, né? Tá? Então, gente, dada aquela fórmula, que é essa daqui, ó, que é essa daqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar calcular o vetor gradiente, tá? Em relação a quem, né? Em relação a BU, em relação a BI, em relação a PUF e em relação a Q e F. Isso envolve o quê, né? Eu aplicar, então, a minha derivada parcial em relação a BU, dessa função aqui, eu vou chamar de f, tá? De f. A minha derivada também parcial em relação a BI, depois para PU e depois PUF, depois para QIF. Tá? Bom, aí entra matemática, não tem jeito, né? Entra cálculo, na verdade, né? Mas assim, eu vou passar aqui já. É isso daqui, né? Ó. Então, por exemplo, aqui eu uso a regra da cadeia, tá? Se vocês, né, tipo, tem que dar uma relembrada aí, né? Cálculo 1, né? E
Por exemplo, né, o que que eu fiz aqui, né, ó, eu tenho o meu E de UI, que é o erro, tá? Que é esse negócio. E aí que vai ser o quê, né? Vai ser que vai ser a nota real menos a fórmula da predição, né? Global, BU, menos BI, menos PUF, QIF, tá? E aí aqui embaixo, ó, eu estou chamando de E, então, né? Só essa parte aqui, né? Ó, só isso daqui eu estou chamando de E. E aí o que que eu quero, né? Eu quero calcular, então, a minha derivada de BU, de quem, né? Do E ao quadrado, tá? Que é esse Ezinho aqui elevado ao quadrado, é exatamente esse troço aqui que a gente quer, que é a nossa função custo, né? Que é a função que gera algo assim dessa curva, né? Desse gráfico. E aí a gente, aplicando essas derivadas, a gente obtém lá o gradiente, né? As formulinhas depois para ajustar os valores, tá? Então, ó, em relação à derivada parcial, né, desse erro ao quadrado, em relação a BU, tá? Tá aqui a regra da cadeia, então 2 eu jogo para cá, né? Jogo para fora e aplico a derivada só dessa parte de dentro aqui, né? Tá aqui, ó, o 2EUI, né? E aí aplico a derivada em relação a BU de tudo isso, que, não sei se vocês lembram, em cálculo, aplicar uma derivada parcial e os outros valores da fórmula lá que não são por exemplo, aqui o BU, né, tudo que não é BU vira constante, né, é uma constante e acaba zerando, né? Então, por exemplo, aqui vai zerar, vai zerar, vai zerar, tudo isso aqui vai zerar, vai sobrar quem, né? Vai sobrar o próprio BU, menos BU, né? Que vira 1, né? Vira 1, na verdade, tá? Então, vira menos 1 isso daqui, né? Isso aqui vai dar menos 1. E aí você vai depois pegar esse menos 1 e vai multiplicar o 2 e o i, tá? Que vai te dar esse negócio aqui, tá? E a mesma coisa aqui em relação ao BI, né? Ó, então, a derivada parcial BI, né? Vai ser o quê, né? Vai ser o 2, duas vezes o E, vezes a derivada do E, né? Também, então, isso aqui é constante, zero, isso aqui zero, e tudo isso aqui zero, vira, aí só o menos BI, que vai virar menos 1, né? Que vira menos 1, que vai se multiplicar por isso aqui que sobrou, né? Então, vai dar menos 2 EUI, tá? Enfim, gente, aí, bom, aí nos outros casos também, né? No caso PUF, ó, então também, né? Isso aqui você vai zerar, e aí nessa somatória aqui, reparem que o F, ele varia, né? Mas a gente está calculando a derivada em relação a um F específico, que é esse F aqui. Então, inclusive, até que eu coloquei F', né? Que é para... Quer dizer o quê, né? Que quando esse F' for igual ao F que eu estou derivando, né? Que é esse F daqui, aí eu considero, tá? Então vai ficar quem, né? Vai ficar o PUF vezes o QIF. E aí, aplicando a derivada nesse negócio, né? Vai sobrar, isso aqui vai ficar 1, né? Vai sobrar o QIF, tá? E esse QIF vai multiplicar o que está lá de fora. Então, daí o resultado virou isso daqui, tá? Bom, enfim, aí depois para o QIF é a mesma coisa, vira isso. Por que eu estou fazendo tudo isso então, né? Só recapitulando. Porque eu vou ter agora, então, o que está enquadrado aqui são as formulinhas que a gente usa para ajustar cada um desses parâmetros, tá? De que maneira, né? Ó, vai ser isso daqui, ó, um novo valor de um determinado parâmetro vai ser o valor anterior desse parâmetro menos, porque a gente está querendo reduzir o erro, né? Está querendo ir para o mínimo, né?
Aí o que, né? Uma taxa de aprendizado, que é esse gama que está aqui, vezes esse vetor gradiente, que é o que a gente está calculando lá em relação a cada um desses parâmetros, tá? Então, por exemplo, eu quero ajustar o BU, né? Então, o meu valor do BU vai ser quem? Vai ser o valor do BU do passo anterior, menos uma taxa de aprendizado, que é uma constante, vezes o quê? Esse vetor gradiente de BU. Esse vetor gradiente de BU é o quem? É só eu olhar aqui, ó, do BU, é esse negócio, menos 2EUI. Então eu venho aqui, ó, e vou substituir esse negócio por menos 2EUI. Vai ficar o quê? BU igual a BU mais, tá? Gama vezes 2EUI. Tá? E esse 2, a gente pode incorporar na taxa de aprendizado. Tá? Então, a gente pode meio que tirar ele. É como se o nosso gama, né, a nossa taxa de aprendizado, já incorporasse esse 2. Tá? Então, o resultado vai ficar o BU é igual a BU mais taxa de aprendizado vezes o E, o I. Sendo que o E é quem mesmo, né? O E, o I é nota real menos nota predita. Tá? Faço isso para o BU, faço isso para o BI, faço isso para o PUF, faço isso para QIF, tá? E aí eu tenho aí, então, essas fórmulas aqui, ó. Ó, o BU é BU, né? É o que a gente acabei de mostrar para vocês. O BI, o QIF, é isso, tá? Depois vocês podem fazer ali a substituição, vocês vão ver que vai dar isso. E o P também, tá? Então, esses ajustes, pessoal, é exatamente a fórmula que a gente usa para a gente ir variando aqui, né? Então, imagina que esse x é o BU, né? Então, para eu saber se o meu BU deve ir para cá ou para cá, eu aplico aquela fórmula, tá? Então, o meu BU vai ser quem? BU vai ser o BU anterior, tá? Exatamente isso aqui, ó. Meu BU novo vai ser quem? O BU anterior, ó. BU anterior mais uma taxa de aprendizado, né, vezes o erro. Então, esse negócio aqui seria esse Ezinho aqui, né, tá, que eu ilustrei, né. Entenderam, gente? Tá claro isso? Tá? E é bom, então vamos lá, né. Então, essas aqui são as minhas fórmulas de predição. O que eu faço? Tá, bom, além disso, né, eu posso incorporar também nessas fórmulas uma taxa de regularização, né? Que é eu descontar, que é isso daqui, né? Isso e isso. Isso aqui serve para você meio que fazer um ajuste desses parâmetros de uma forma mais suave, né? Então, porque assim, imagina que um valor de Q e F seja um valor alto, né? Então, nesses casos, você vai dar um salto muito grande do ajuste desse B, desse parâmetro, né? Q. Então, quando você coloca menos uma constante e o próprio valor lá, você meio que está suavizando, né, esses ajustes, tá? Então, isso aí se chama regularização. Isso acaba fazendo com que os ajustes dos parâmetros seja mais suave, né, de uma etapa para outra, né, de uma iteração para outra, tá? E é basicamente isso, né? Daí, o que a gente vai fazer, né? Então, aí a gente entra em uma das técnicas, que é o Funk SVD. Funk é o nome lá, o sobrenome um dos caras lá, que inclusive ele até participou do Netflix Prize, e ele criou, então, né, esse algoritmo que é o uso do gradiente descendente, então, para fazer a decomposição das matrizes. Então, como é que consiste? Né? Você vai inicializar esses vetores BU, tá?
Então, BU vai ser quem, né? Um vetor aqui, para todos os usuários, valor 0, por exemplo, tá? BI, né? Itens aqui, seta eles para algum valor. Matriz P, usuário, por um número pré-determinado de fatores, você que determina o número de fatores. E matriz Q também, itens por fatores. Aí você pode inicializar isso daqui e isso daqui com 0, com uma distribuição normal, enfim. Aí você que decide. Uma vez que você inicializou, aí vem aqui a etapa de treinamento, né? Então, o que, que ele faz? Então, para cada fator latente, né, ó, o F de 1 até K, ó, 1 até K, eu vou fazer esse laço aqui de repetir, né? E aí, dentro dele, ele vai fazer várias vezes esse negócio que está aqui, né? Então, para cada nota conhecida, ó, então aí é onde está o conjunto de treinamento, tá? Notas conhecidas. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a predição para R, U, I. Então, quer dizer, vou encontrar aqui a minha predição, né? R, chapéu, UI. Vou calcular o erro, né? Também está dentro aqui desse passo, né? Que é a nota real menos a nota predita. E a partir desse erro, eu vou aplicar aquelas fórmulas, essas daqui, tá? Para ajustar os parâmetros, tá? Que é esse atualizar aqui, ó, BU, BI, PUF, QIF, tá? E eu vou fazer isso várias vezes, né? Então, aqui você vai percorrer todos os pares conhecidos. Aí depois que você terminar todos os pares, você vem aqui nesse repita de novo, começa de novo, para todos os pares. Depois volta, faz de novo para todos os pares. Quantas vezes isso? Você define ali, por exemplo, o número de interações, ou você pode definir de acordo, quando o erro, né, médio, por exemplo, ali tiver abaixo de uma constante, aí para, né, quer dizer, então quer dizer que convergiu, né? Então daí você define lá quantas vezes você deve fazer essa interação, né? Tá? Pode falar, Marcos. Pode voltar, por favor? Aqui? Aonde? Isso aí mesmo. Esse primeiro for para F igual a 1 até K é para poder variar o F, que você vai atualizar ali no PUF, no QIF. Isso, exatamente. Seria a linha, seria a coluna ali que você está... Do P e do Q, né? Então, você faz Perfeito. aqui, faz todos os fatores, Perfeito. todos os usuários para um fator, né? Para todos os itens para aquele mesmo fator, depois você Entendi. incrementa o fator. E aí, depois que você terminou esse algoritmo, né, você vai ter o BUI, o BU, o BI, o P e o Q. E aí, para você chegar na predição, né, de um novo par de usuário e item, é multiplicar o P pelo Q? Assim, não, é média global mais BU mais BI Tá. mais a multiplicação, né? P, Tá bom, beleza. QF, QIF. Lembrei agora. QF, Perfeito. né? Sim. E esse algoritmo aí seria o que você quer de fatorização de matriz por gradiente descendente. Isso. Que está lá no nosso... Obrigatório, né? Beleza. Obrigado. Bom, na verdade, bom, tem aqui a fórmula, tá, em R, tá? Eu vou passar isso aqui porque a gente está chegando na hora, tá, gente? Mas eu vou disponibilizar esse código. E a minha sugestão, então, é vocês tentarem rodar isso, né? Quiser tentar rodar no R, não sei se vocês têm instalado aí, mas ou transformar isso para Python, tá? Depois, se vocês quiserem, na semana que vem eu rodo aqui com vocês. Aqui ele demora um pouquinho ali, né? São várias etapas. Mas, ó, reparem aqui que, ó, eu estou inicializando, ó, BU e BI, estou inicializando aqui P e Q, tá?
Estou tirando a minha média global, que eu vou precisar também, né? Essa linha. Que mais? Aí esse for aqui, ó, é o for do F, né? Número de fatores. Esse segundo for é aquele repita, né? De 0 até convergir, mas na verdade aqui eu estou passando um número de interações. Aqui eu estou fazendo com 10 interações, tá? E aí aqui dentro, esse último for é o for do U e pertencente a K, né? Quer dizer, vou percorrer todas as linhas aqui do E. Aqui esse R, né, é o quê? Né? É naquele formato que está no Kaggle, tá? Que é U, I e R, tá? Então ele vai percorrer linha por linha, né? Então na primeira linha, então tem aqui, ó, o meu primeiro usuário, né, ó, é o R da linha J, primeira coluna, tá? Então é exatamente esse cara, é um ID lá do usuário. Aqui é o ID do item, que é esse segundo cara. E aqui a nota real, né? Que é o R de UI, que é exatamente esse cara aqui. É isso. Eu não sei por que R UI, não teria que ser R de J3? Eu ia fazer essa pergunta. Se for do jeito do Kaggle, seria RJ3. Será que não é um outro formato, não? Pode ser, pode ser. Ou tem alguma coisa errada. Eu acho que é RJ3 aqui, viu? RJ3, que é a terceira coluna, tá? Esse formato aí, né? Bom, e olha só, né? Eu calculei aqui a minha predição, ó, média global, mais BU, mais BI, e a multiplicação, né? Do P por Q, tá? Ó, o meu erro, ó, nota real menos predita. E aqui, ó, é onde eu tenho a atualização do BU, do BI, do P e do Q, tá? Lembrando que é importante a gente colocar nessa variável temporária o P, por quê, né? Porque depois, para atualizar o Q, a gente usa o P. Só que não é o P novo, né? É o P anterior, tá? Então, por isso que a gente está usando aqui, ó, o P anterior, né? Armazenando ele primeiro, para atualizar o P, e aí na atualização do Q a gente usa o P anterior, não o novo, tá? Senão ele se perde ali, né? Tá? É isso. Aí tá a chamada, né, da execução. Uma outra versão, gente, do algoritmo é essa daqui, que eu chamei aqui de SVD otimizado, que eu variei aí um pouco a ordem desses loops, tá? De modo que, por exemplo, aqui, ó, cadê? Aqui, reparem que BU e BI, eles não dependem de F, né? Então, e esse BU e BI está dentro do F, tá? Então aí assim, você está meio que fazendo um monte de processo ali e não precisaria, né, fazer isso para variando o F de 1 a K, né? Então aí existe essa outra versão que você muda um pouco a ordem ali, né, desses três loops, tá? Então o meu loop mais externo é de interação, né, de 1 até interação máxima. E aí para valores, para notas conhecidas, o que eu faço inicialmente? Eu calculo a predição, aí eu atualizo BU e BI, porque não dependem de F, tá? E aí depois eu vario o F e atualizo o P, o F e o QIF, tá? Então é só uma questão aí de trocar a ordem desses loops, né? E aí esse daí eu acho que está lá também para ser implementado. Não lembro agora se eu coloquei Funk SVD ou SVD otimizado. Então, eu acho que não tá, professor.
Acho que tá fatorização com SVD de álgebra linear. Eu estava com ele aberto aqui. E fatorização de matrizes com gradiente Descendente, né? estocástico. E aí, bom, então vocês podem escolher ou implementa o Func SVD ou implementa esse daqui otimizado, tá? Aí vocês podem escolher. E aí aqui está em R também, né? Então é a mesma coisa, tá? Ó. Então aqui o meu for aqui de interação, aí aqui esse for aqui que é percorrer notas conhecidas e o outro for aqui variando o F, né? Tá? Aqui nesse exemplo, eu coloquei também para ele capturar o erro, tá? Então esse erro aqui, ó, tá aqui, aqui também, e aqui, tá? Eu estou retornando isso daqui para fora, mas para poder mostrar para vocês, cadê? Aqui, ó. O algoritmo, a cada etapa, né, de número de iterações, ele vai diminuindo o erro, né? Então ele começa lá com um erro grande, né? Porque as matrizes lá estão com valores aleatórios. Então o erro, né? O RMSE lá é bem alto. E aí a cada iteração eu guardo o erro, né? Então daí na segunda iteração, na terceira, na quarta, e assim ele vai reduzindo esse erro até chega um momento aqui que vai ficando cada vez mais na horizontal, quer dizer que está convergindo, né? Tá? Beleza? Que é aquele gráfico lá eu gero via essa linha que está aqui, ó. Não, essa não. Essa daqui é a predição, né? Tá aqui, essa daqui. Plot, tá? Bom, e aí, aqui também tem um exemplo de como você gera uma predição, tá? Então, dado, por exemplo, um usuário 500 para um item 100, é só eu somar, né? Ó, média global, o BU desse usuário 500, o BI desse item 100 e a multiplicação aqui do vetor do usuário por fator, né? E o item por fator, que é essa segunda parte. Tá? E aí, gente, assim, aqui tem essa outra técnica, que é a última, né? Que é o SVD++. Essa daqui, ela foi proposta por Koren, tá? Koren, Yehuda Koren, na verdade. Yehuda Koren, acho que é esse o nome do cara, né? Inclusive, ele foi um dos ganhadores do prêmio da Netflix. Não com esse modelo, mas por uma outra coisa um pouco maior, né? Mas ele propôs essa técnica SVD++, né? Que, né, se tornou bastante conhecida. E assim, é a mesma ideia, tá, gente? Assim, cria um modelo, depois aplica o gradiente descendente para ajustar os parâmetros que você criou para esse modelo, tá? O que ele pensou, né? Ele pensou em pegar aquela matriz de usuário, que é essa daqui, né? Como se fosse o perfil, né, de cada usuário, e enriquecer esse perfil desse usuário com avaliações implícitas, tá? Com feedback implícito que o usuário, porventura, tenha no modelo, né? Nas interações dele, tá? Então, por exemplo, o usuário ele pode dar notas para filmes, mas ele pode ir acessando filmes, né, aqui e ali, né, sem dar nota, né? Então, quer dizer o quê? Você tem feedback implícito e feedback explícito, né? Então, esse modelo aqui, ele criou de uma maneira assim, como que eu posso combinar feedback explícito com feedback implícito, tá? Então, essa segunda parte aqui, ó, que é esse Y, na verdade, e que é esse NU, né, esse conjunto NU, é um conjunto de itens desse usuário U
que ele forneceu um feedback implícito. Quer dizer, ele acessou aquele item, mas não deu nota. Tá? E aí ele fala assim, que o vetor, o perfil desse usuário pode ser enriquecido com um somatório de vetores, né, de itens que ele forneceu um feedback implícito. Tá? Então ele faz esse somatório aqui desses itens, que ele forneceu um feedback implícito, normaliza, tá? Divide lá por 1 sobre tamanho de N1 raiz disso, né, que é menos meio ali, e soma com o PU, né, o vetor do usuário. E aí o restante disso é o que a gente tinha antes do SVD, né, que é multiplicar por QI e depois somar com BI, BU e a média global. Tá? Então, assim, é uma extensão que foi feita, né, do SVD original. O SVD original, o que era, né? Era a média global, mais BU, mais BI, mais... Aqui, ao invés de colocar como somatório, você pode fazer assim, ó, PU transposto QI. Tá? Como se fosse isso aqui fosse um vetor, isso aqui fosse um vetor, né? Que é a linha correspondente ao usuário e a linha correspondente ao item das matrizes P e Q. Tá? Então, é uma multiplicação aqui de 2 vetores, né? E aí, o que ele faz, né? A extensão é o quê? É pegar esse cara aqui e expandir. Expandir o que está entre parênteses. Então, tudo isso aqui entre parênteses é o que ele fez ali a mais, né, do modelo original. Tá? E aí, dado esse novo modelo agora, né, o SVD++, as etapas são as mesmas, tá? O que é? Vou encontrar a minha função custo, que eu não coloquei aqui, né, mas de acordo, fazer lá, né, o minimizar um somatório de UI pertencente a K, UI menos UI chapéu elevar ao quadrado. Esse negócio aqui, ele substitui por essa forma. Tá? E aí a minimização envolve quem? Né? Eu reduzi o B estrela, o P estrela, o Q estrela, e agora o meu Y estrela também, que é o novo parâmetro lá que ele adicionou no modelo. Tá? E aí, fazendo isso, né, tendo lá, né, a função custo, aplica as derivadas parciais para cada parâmetro, vai te dar aquelas formulinhas, e aí aplica, né, no ajuste ali do gradiente. Vai te dar essa fórmula de atualização, essa outra fórmula, essa outra fórmula, essa outra fórmula e essa outra fórmula. Tá? E aí é só pegar isso e colocar no algoritmo de aprendizado, que é esse, né? Tá? Então aqui eu estou ajustando, cadê? Ó, ajuste do BU e do BI, tá aqui. Ajuste do PUF, ajuste do QIF, aqui. E aqui ajuste do YJF, que é o outro parâmetro novo. O resto é tudo igual, né? Tá? Aqui tá certo, ó. Aqui é a nota aqui, ó. RJ3. RGR,3. Tá? Aí tá certo. Tá? E aí aqui também eu mostro, né, a comparação, né, dos dois. Então, olha só, né, no SVD, 4 fatores, 40 interações, aplicando isso num conjunto de teste, depois de ter o modelo treinado, né, aí você depois fazendo as predições e calculando o erro, te dá 1,03. E no SVD, usando os mesmos parâmetros, ó, 4, 40, te dá um RMSE de 1,01, né? Então, isso indica o quê? Né? Que você enriqueceu o perfil daquele usuário com as interações implícitas que ele faz também lá
um histórico, né, acaba melhorando o modelo, né, o modelo fica mais preciso, o RMSE acaba ficando menor, né, menos erro, tá? E aí é onde entra um monte de técnica, né? Um monte de propostas que fizeram na literatura. Ah, vamos colocar um parâmetro a mais lá. O cara faz, aí, né, treina, testa e publica o artigo. Então tem um monte, né? Tem um monte de modelo que foi proposto ali anteriormente. Aí usa o RMSE, né? Ah, você teve melhoria lá de 0,01 uma casa decimal. Então o cara já escreve um artigo, né? Tá? Eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma coisa que eu ia falar, esqueci agora. Acho que é isso, gente. Aí, só para finalizar aqui, ó, comparando baseado em vizinhança, que é KNN, com baseado em fatores latentes, tá? No caso dos KNNs lá, baseado em memória que a gente tinha antes, essas técnicas eram boas para detectar relacionamentos que são fortes entre itens ou usuários que são próximos entre si. No caso assim, quando você quer, por exemplo, tem um usuário que ele é mais de nicho, né? Ele gosta de coisas um pouco mais diferentes do que a grande maioria. Então, o KNN vai funcionar melhor para ele, tá? E no caso dos fatores latentes, ele tem uma visão mais generalista, né? Mais assim, ele olha ali os dados como um todo, né? Porque tem essa fase de treinamento, né? E aí envolve percorrer por todas as notas do conjunto de treinamento, né? E aí, então quer dizer que fatores latentes, né? São bons para capturar relações não aparentes, né? Na base de dados. Quer dizer, com uma visão global, né? Você olha ali os dados como um todo, né? E aí você acaba atingindo ali resultados interessantes também, né? Tá? E aí, como de modo geral, né, a filtragem colaborativa, que envolve tanto KNN, memória, como baseado em modelo, né? É uma técnica bem estudada e entendida, já falei isso na aula passada, funciona bem com vários domínios, né? Não precisa de conhecimento especializado, quer dizer, não precisa de informação de metadados, essas coisas, né? Mas precisa da colaboração da comunidade, você tem problema da esparsidade de dados, não tem integração com outras fontes de conhecimento, tá? E uma coisa que é interessante, né, que nessas técnicas baseadas em modelos, né, fatoração de matriz, né, SVD, SVD++, é bem difícil de você explicar as recomendações, tá? Por quê? Porque esses fatores latentes, os fatores, né, eles são latentes, né, como eu falei antes. E aí você, como não consegue identificar esses fatores, é difícil de você explicar para o usuário por que foi gerada uma predição para ele, né? Então, se você conseguisse, por exemplo, falar assim, você tem o fator 1 filmes de violência, né? Fator 2 é ficção científica. E se o perfil ou o item, né, recomendado tem altos valores para esses dois fatores, você poderia falar, eu estou te recomendando esse filme porque você gosta de filmes violentos, tal, 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 né? Mas como são latentes os fatores, você não consegue explicar, tá? Caroline dá um exemplo de filtragem baseado em vizinhança, são os KNNs que a gente viu na aula passada, tá, Caroline? Então, por exemplo, o item KNN, né, você calcula uma similaridade de todos os itens, e aí, dado um item que você gostou, por exemplo, eu vou procurar por outros itens que você ainda não viu, mas que são parecidos com o que você gostou. E aí eu te recomendo, né? Ou baseado em vizinhança de usuário, né? Então, por exemplo, se você tem preferências parecidas com o Fernando, por exemplo, e o Fernando gosta de, sei lá, de algum filme específico,
mas você não conhece esse filme ainda, então o sistema vai lá e recomenda aquele filme para você, né? Entendeu? Tá? É isso, gente. Hoje foi bem densa a aula também, né? Mas faz parte, né? O Jalber, que ele está falando aqui, ajuda a próxima aula para desenvolver esse teste. Tá. Tá, qualquer coisa você me manda um e-mail, viu, Jalber? Aí a gente posso te ajudar. O número de iterações diz respeito ao aprendizado. Tipo, tá, não, aí você, que nem nesses casos aqui que eu fiz, a gente define um número, eu defini aqui um número pré-determinado de interações. Então, por exemplo, ó, que nem aqui, eu estou usando 40 interações, tá? Ó, de 0 até 40. Então, quando chega em 40, eu já paro. Mas você pode, por exemplo, aqui, né, como essas bolinhas, você tem um erro aqui, ó, um erro, aqui você tem um outro erro, né? Então, imagina que é um erro 1 e erro 2. Mas você pode fazer, por exemplo, algo assim, se o erro 1 menos o erro 2, módulo disso, né, é menor do que um determinado limiar aqui, né, que eu chamei de T, quer dizer que essa diferençazinha aqui, né, entre um e o outro já está no momento lá que está quase na horizontal, né, essa curva de aprendizado. E aí você já para, tá? Então pode ser feito isso daqui para falar assim, quando que eu devo parar, né? Quando que o algoritmo já convergiu, né? Entendeu? E esse erro 1, erro 2 aí tá até aqui no algoritmo já, né? Ó. Por exemplo, cadê? Esse erro aqui, né? Ó. Que eu estou calculando ele. Acho que tá. Uma coisa estranha aqui, né? Eu acho que tem que ser esse S aqui, error aqui, né? Aqui nesse lugar aqui, né? Deixa eu ver essa outra aqui. Tá aqui, né? Essa parte aqui, ó. Tá, é uma concatenação, né? Então eu vou concatenando o erro anterior com o erro da interação anterior, né? E aí vou armazenando aí esses pontinhos, né? Tá, então daí no caso você pode alterar esse primeiro for, até respondendo aí o Felipe, né? O T é tipo um limiar, né? Então, por exemplo, se o erro anterior menos o erro atual, né? O módulo disso, né? For menor do que um limiar T que você pode definir ali em cima, né? Por exemplo, 0,0001, tá? Valor bem pequeno, né? Então, você pode fazer assim, enquanto esse negócio for maior, né, do que T, então substituir esse primeiro for por isso daqui, e aí ele vai então fazer todo esse processo até que essa condição aqui ela fique falsa, né? Tá? Beleza? Entendeu, Felipe? Marcos, pode falar. Entendi, professor. Obrigado. Então, Manzato, quando você estava explicando primeiro o SVD, que você estava fazendo em R, eu programei em Python e eu dei uma procurada aqui no sklearn para ver se eu encontrava algum para poder utilizar. E eu encontrei um que se chama Truncate SVD, ou seja, um SVD truncado. Você sabe se ele é equivalente a esse SVD?
Dá um sklearn aí. Isso, esse daí. Porque, pelo que eu entendi, no primeiro SVD que você quer, fazer um tipo de imputação, aplicar o SVD e ver o resultado. E depois fazer o de gradiente descendente que você já passou para o pseudocódigo. Uhum. Aí, para não ter que implementar o SVD, eu pensei em usar essa biblioteca. Sim, Eu queria saber se ela é equivalente ao SVD do R, por causa desse truncado aí. Eu vi que é Não, da eu família acho do que é. LDA, eu também. Eu acho que é, Beleza, sim. Eu acho que é. tá bom. Beleza. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Python, SVD. Eu acho que é do sklearn mesmo, né? Tem aqui também, ó, Lean, tem esse outro também, ó. Ah, tá. Talvez esse aí. Entendi. Tá? Ah, valeu. Acho que talvez eu vou usar essa dele em alguém mesmo. É. Mas tem um monte, né? Assim, ixi, a Python ainda Sim. acho que deve ter outros também, Tá bom. tá? Não, perfeito. Eu vou usar uma dessas duas aí. Era só sobre isso mesmo. Valeu. Tá. Opa. Mais alguém, gente? Rafael? Eu tenho uma pergunta sobre o conteúdo da aula anterior. É possível que, usando os métodos de filtragem colaborativa para o usuário e por item, usando as fórmulas dos slides, é possível ter valores que estão fora dos valores entre 1 e 5? Porque tem casos que eu estou tendo 7 e tem casos que eu estou tendo -2 nas predições. Tá. Não, pode acontecer sim, viu? Pode acontecer. Aí você, se for menor do que zero, você seta para o menor valor, né? Que no caso não vai ser nem zero, né? Vai ser 1, né? Então você pode fazer isso. E maior do que 5, você seta para 5, né? Ah, tá. Muito obrigado. Tá, e aí, bom, pode acontecer dependendo ali do conjunto, daí é normal fazer isso. Uma coisa que é importante, que não é legal você fazer, é você arredondar, né? Tipo, deu 4,3. Não arredonda para 4, né? Então deixa 4,3 mesmo, senão você vai. Porque às vezes a pessoa pensa assim, é estrelinha, então vai ser número inteiro, né? Mas não, deixa como ponto flutuante mesmo, que essa é a ideia mesmo, tá? Ah, tá. Tá, muito obrigado. Mais alguém? Então, beleza, gente. Deixa eu terminar a gravação aqui. E